Salve, salve, galerinha! Não esqueça de deixar o seu like nesta aula. Quem fala aqui, galerinha, é o professor Eliseu. Desde já, muito obrigado aí pela interação entre professor e aluno, mesmo que eu não conheça, né? Porque tem os meus alunos e tem os alunos que não são meus alunos, mas fazem parte. Galerinha, para mim chegar lá no conteúdo da Primeira Guerra Mundial, eu estou fazendo todo um paralelo. Vejam que eu estou trazendo alguns resumozinhos que é para ficar mais legal, fixar ainda mais na mentezinha de vocês, galerinha, ó. Então veja, nós vamos falar do imperialismo, galerinha, ó. O imperialismo, galerinha, vai acontecer tanto na África quanto aonde Prof. Eliseu, na região da Ásia, galerinha. Então, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer o imperialismo, tanto na Ásia quanto na África, para vocês terem uma ideia. Galerinha, e o contexto do imperialismo vai ser, olha, em decorrência de que, Prof. Eliseu? Da segunda revolução industrial, galerinha. E depois ainda estarei trazendo aula de geografia das revoluções industriais, que está relacionado com o conteúdo também de história, né? Então, primeiro e depois eu vou trabalhar a primeira revolução industrial, que vai acontecer aonde, galerinha? Na região da Inglaterra. Então, vejam aqui. O imperialismo está ligado à segunda revolução industrial. E um detalhe, galerinha. A segunda revolução industrial, veja aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Da segunda revolução industrial. Galerinha, a segunda revolução industrial, nós vamos ter os Estados Unidos da América, nós vamos ter, galerinha, o Japão, nós vamos ter a Itália, a Alemanha, entre outros países que vão estar se industrializando, galerinha, no período da segunda revolução industrial. O Brasil, vocês podem perguntar, galerinha, o Brasil, como é tão atrasado, vai começar a se industrializar lá da década de 30 em diante, para vocês terem uma ideia, mas eu vou trazer uma aulazinha específica sobre isso. Então, veja aqui, galerinha, ó. Em 1876, 10,8% do território africano estava sob posse. Então, galerinha, veja bem aqui, ó. Eu já até misturei aqui, já fiz muita coisa. Veja aqui, em 1876, ó, o território de qual, prof? Ó, o território africano, galerinha, africano, 10,8%, né? 10%, quase 11%, já estava na posse dos colonizadores. Então, veja, em 1876, o território africano, 10% já era na mão dos europeus. 90%, né? Mais ou menos 89,2% era dos africanos. Essa data, veja aqui, ó, 1900, o domínio, ó, vai inverter. Galerinha, vejam como a situação é complicada, ó. Em 1876, só 10% era dos europeus. Galerinha, veja que molecagem. Na década de 90%, né, 90,4% era dos europeus. Galerinha, veja como isso vai mudar. Percebam que, ó, aqui está relacionado à segunda revolução industrial. Galerinha, eu quero que vocês entendam isso, ó. Isso aqui, eles vão ter essa ideia. Isso vai ter um termo muito pejorativo, muito nojento, podemos dizer assim, por parte dos europeus em termo de conquistar. Não é os europeus as pessoas, mas as nações que foram roubar recursos minerais para lá, né? Os imperadores e tudo mais, não tem nada a ver com a nação europeia, porque todo mundo, as nações europeias, todos os povos são pessoas boas. É claro que tem gente ruim em todo lugar. Então veja aqui, ó. Uma justificativa, galerinha, ó, justificativa de ocupar
a África. De ocupar a África, eles vão dizer que vão ter o fardo, né? Esse peso de levar a civilização para os europeus. Galerinha, que fardo, que ideia era essa? Era apenas aqui, era uma ideia torpe de ocupar a região. Então, bem que assim, ó, vocês estão vendo a questão da escravidão dos negros aqui? Aqui nós vamos ter, galerinha, ó, na região do Congo, deixa eu ver bem aqui, ó. Aqui é uma região do Congo que ficou sobre Leopoldo. Galerinha, ó, Leopoldo II. E de onde, professor? Da Bélgica. Então, para vocês terem uma ideia, eu creio que vocês estão vendo aí, isso aqui deixa eu só consertar porque eu cortei aqui o L. Galerinha, não sei se vocês estão percebendo, nós estamos tendo agitações na Europa, não só na Europa, mas no Brasil também, relacionada ao que, professor? Ó, se eu colocar aqui, ó, Bélgica. Em relacionado, pessoal, a figura de pessoas que fizeram atrocidade com as nações, principalmente africanas, e o povo estão derrubando, porque lá na Bélgica, não só na Bélgica, mas vários países da Europa e do Brasil, eles construíram estátua, né? Estátua de pessoas que fizeram a atrocidade com o povo africano. Assim como no Brasil também vai estar acontecendo, né? A questão dos bandeirantes, que tem figura. Os bandeirantes vão escravizar os índios, vão escravizar os negros, vão matar. Então, alguma coisa do passado está refletindo agora com os massacres que acontecem ainda com os negros, né? Vocês podem perceber o que vai desencadear lá nos Estados Unidos e vai estar indo para todos os países do mundo, e o Brasil também não é diferente. Então, percebam aqui, ó. Isso aqui é os negros sendo, né, acorrentados à questão de crueldade no Congo por Leopoldo II. Então, a Europa vai justificar. Lá na frente eu vou colocar o Darwin, né, que vai ter a teoria. Infelizmente, isso vai acontecer do evolucionismo. Então, aqui vocês estão tendo, galerinha, um panorama. Então, vamos na sequência aqui, ó. Veja aqui, ó. A França vai ocupar a Argélia em 1832, galerinha. Aqui nós estamos falando, galerinha, no contexto do imperialismo, viu? Aí veja, a Tunísia em 1871. Aqui a Tunísia, galerinha, é no norte da África, viu? Norte da África, Tunísia. Em seguida, galerinha, o Marrocos, já fica próximo, o Marrocos também aqui é na África, mas já fica próximo ali da Europa, viu? Continente africano. Assim estava criada a África Ocidental Francesa. Por sua parte, com o mesmo intuito de expansão territorial, a Grã-Bretanha, galerinha. Quando eu falar de Grã-Bretanha, nós estamos falando da Inglaterra, galerinha, ó. Então veja, a Inglaterra, Grã-Bretanha, vai se apossar do Egito em 1882. O Sudão, no sul da África. Então percebam aqui. Em 1876, o rei da Bélgica, Leopoldo II, vai dominar o atual território do Congo, galerinha. A região ficou sob o domínio do pessoal monarca até 1908, né? Então veja, de 1876 a 1908, o Congo vai ficar sob domínio belga, né? Domínio belga. Então percebam, ó, quando foi vendida ao governo da Bélgica e correspondido a 80 vezes o tamanho do país, né? Do país aí do continente. Então veja, galerinha, só o continente do Congo, só o país aqui Congo, perdão, só o país Congo, ele era 80 vezes o tamanho de qual, professor Eliseu? O tamanho da Bélgica. Galerinha, vejam como a Bélgica é um país bem pequeno, menor do que qualquer país aí maranhense de qualquer estado do Brasil, né? Para ter uma ideia. Então, veja aqui, ó. Essa teoria do darwinismo vai ser uma justificativa, ó, justificativa
de ocupar o continente, de ocupar o continente. Galerinha, pense numa teoria nojenta, que eles vão usar a teoria do darwinismo. A teoria do darwinismo se refere ao evolucionismo, que eu não sou a favor, mas nada contra quem seja a favor do evolucionismo, evolução das espécies, evolução do ser humano, que eles vão estar usando que o ser humano vai se evoluindo aí dos primatas, dos macacos, né? Mas nada contra quem é evolucionista aqui. Eu quero deixar muito bem claro, não tenho nada a ver, não sou contra quem crê no evolucionismo, mas eu não acredito. E aqui eu estou citando o que aconteceu. Então, a teoria do darwinismo vai ser uma teoria racista, que vai ser o mito do fardo do homem branco. Então, a teoria do darwinismo, os europeus vão dizer que era um fardo de quem, professor, do homem branco. Um fardo do homem branco em, olha aqui, ó, colonizar e civilizar o negro. E, gente, não existe isso. Então, eles vão utilizar essa ideia do homem do fardo branco, ó, né, a ideia do fardo, do homem branco, para ocupar o território africano. Então, para vocês terem uma ideia, galerinha, aqui. Então, vocês estão tendo uma ideia, ó. O argumento era apoiado em tese de que os africanos eram bárbaros, galera, ó. Então, essa questão de barbaridade, aqui, ó, povos bárbaros, vai surgir, galerinha, na Europa, né? Na África não, viu? Vai surgir, galerinha, anotem, vai surgir na Europa, não é na África não. Eles vão estar dizendo aqui porque a questão da escravidão na África existiu, né? Eu vou ver se tem um espaço branco para mim colocar mais na frente. Eu, pelo menos vou resumir aqui. A escravidão na África, ela acontecia, mas era diferente dessa escravidão do europeu. Na África acontecia a escravidão entre povos, entre tribos. Por exemplo, se a minha tribo, eu vou botar bem aqui assim, ó. Aqui vai ter a tribo, né? Aqui é a tribo do professor Eliseu. E bem aqui vai ter a tribo, galerinha, ó. Vou botar bem aqui do Marcos, né? Bem aqui vai ser a tribo do Eliseu, né? Do professor... vou botar a tribo aqui do Felipe. Então, essa tribo do Felipe, ela vai lutar... Vejam aí, galerinha, ela vai lutar contra a tribo do Marcos, na África, viu? Então, assim, bem aqui assim, ó, o Felipe vence, viu? Ó? O Felipe vence essa tribo aqui do Marco, e então... O Felipe, ele pode deixar alguém administrando essa terra aqui, ou ele pode trazer toda essa tribo aqui do Marcos para trabalhar para ele, na sua região, por um determinado período de anos. Poderia ser de 7 a 10 anos, viu? De 7 a 10 anos, mas não era permanente a escravidão africana entre os povos. E eles vão justificar que os africanos eram bárbaros, não tinham cultura. Então, uma ideia pejorativa do europeu na justificativa de ocupar. Vejam que eles vão usar desculpas, galerinha, para ocupar o território africano, viu? Estejam na ideia aí. Galerinha, vejam aqui, ó. Vocês vão ouvir, isso aqui é o que, galerinha? Ó, retalhos. Por que, professor, retalhos bem aqui, ó, do continente africano? Continente. Por que, professor? Por que era um retalho do continente africano? Galerinha, o próprio mapa africano, ele vai ser retalhado, repartido, ó. Retalho do continente africano, aqui, ó, entre as nações europeias, viu, galerinha? Então, agora eu quero que vocês nunca esqueçam, quando eu falar que o continente africano foi retalhado entre os países da Europa, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui
cada um país desse aqui hoje pertencia a uma nação passada. Ó. Veja aqui a França. Tudo isso aqui era da França. A Inglaterra, veja, ó, esse roxo. A Alemanha, porque ela vai ser tardia, ela vai entrar aqui, galerinha, ó. Perceba que a Alemanha vai entrar depois. Portugal, galerinha, veja que Portugal tá nesta cor aqui, né? Que é um laranja mais, um laranjazinho mais escuro, vejam aí. Aí nós vamos ter a Espanha, a Bélgica, veja que a Bélgica vai ficar com o Congo, a Itália, veja os países aqui independentes. Então veja, ó, nós tínhamos só esses dois países, a Líbia, a Etiópia e o Egito aqui como países independentes. Mas não significa que o Egito aqui não vai ser ocupado, viu? Mas nós vamos ter aqui na sequência depois a Etiópia. Na realidade, a Etiópia e a Líbia vai ser os dois países que não vão ser ocupados, viu? Anota bem aí, ó. Etiópia e a Líbia. Não, é a Libéria. Perdão, ó. Esses dois países aqui não vai ser ocupado pela Europa. Só esses dois, viu? Esses dois aqui. Então veja, a Grã-Bretanha. Suas colônias atravessaram todo o continente, ocupou terras desde o norte do Egito, com a África do Sul. Então veja, sair do norte do Egito e até a África do Sul, que fica na parte de baixo, é muito longo. Então pode perceber aí. A França ocupou basicamente o norte da África. Portugal manteve suas colônias com Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Guiné, entre outras regiões. Eu tive um professor de Guiné-Bissau. Espanha continuou suas colônias no norte da África. Alemanha conseguiu território na costa atlântica, atuais Camarões e Namíbia, Tanzânia, né? Itália invadiu a Somália e a Eritreia. A Etiópia mais foi derrotado. A Bélgica ocupou o centro do continente. Para vocês terem uma ideia, quando eu falar de retalho do continente africano, vocês estão tendo aí uma ideia desse mapa bem aí. Galerinha, então aqui está um pouquinho sobre o imperialismo. Vamos exercitar com essas duas questões aqui, galerinha, bem básica. Então, para nós concluirmos aqui esse conteúdo, vamos exercitar aqui, galerinha, ó. Quando falar de imperialismo, veja, ó. Então vamos analisar cada questão, ó. Política de ocupação territorial e econômica praticada pelas potências capitalistas do Oriente. Então veja aqui as potências da Europa. Deixa essa daqui de molho. Vamos ver. Política de dominação econômica desenvolvida a partir da exploração de mão de obra. Galerinha, mesmo que tenha exploração de mão de obra, essa questão bem aqui ela não se encaixa. Vamos ver a C. Política de dominação econômica a partir da exploração, uma repetência, galerinha. A política de ocupação territorial. Até aqui tá certo, ó. E econômica praticada pela Alemanha, galera, durante a Segunda Guerra. Galerinha, aqui nós estamos falando antes da Primeira Guerra Mundial. Então não tem guerra mundial, não tem nada a ver. Então, galerinha, ó, letra, cadê tu, caneta? Ó, letra A, galerinha, pensa, ó, ocupação territorial, vão ocupar, econômica praticada pelas potências capitalistas. Vamos ver aqui o segundo para finalizar. Quais necessidades determinaram o imperialismo? A. Fornecimento estável e barato de matéria-prima e produtores independentes. Letra B. Fornecimento estável e barato de matéria-prima, mercados consumidores para o escoamento da produção. Energia para a produção e a criação de um parque industrial nas antigas colônias? Não. Fornecimento estável e barato de matéria-prima. Se você perceber, todas elas até aqui estão certo, ó.
Até aqui tá certo, até aqui tá certo, até aqui tá certo e até aqui tá certo, viu? Então, se você perceber, é uma questão bem complexa, porque ela te dá todas as 4 alternativas, todas elas estão certas a primeira parte. A gente tem que ver o que significa o errado no final. Então, vejamos. Mercados consumidores para o escoamento da produção e mercados receptores. Essa daqui, galerinha, ó. Então, se você perceber, esse mercado consumidores e escoamento da produção, se você perceber, esse mercado consumidor aqui era de onde? Galerinha, esse mercado consumidor era da Europa, não era os africanos. E escoamento da produção para os mercados. Então, percebam aqui, esse mercado consumidor vai ser Europa. Vai ser escoação da produção para a Europa, galerinha, ó. Para vocês terem uma ideia. Então, a letra D, mercado receptor de investimento privado. Galerinha, não se encaixa. Então, essa é uma questãozinha bem complexa, mas eu creio que vocês não teriam tanta dificuldade. Depois eu estarei trazendo as questões mais complexas daqui. Ela é uma questão meio seca. Por que, galerinha, que eu digo é meio seca? O enunciado não te dá margem, te dá margem para a resposta. Então, por isso que eu te digo que é uma questãozinha meio seca, né? Então, se você perceber, ó, todas elas até aqui tá certo, mas o erro mercado independente e também aqui, ó, privado europeu. Então, galerinha, 2 questõezinhas básicas aqui já na sequência. Daqui a pouco eu já entro com uma aulazinha básica da Primeira Guerra Mundial para vocês, galerinha. Desde já, galerinha, não esqueçam, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha, galerinha, essa aula aí com vários amigos de vocês, indiquem aí esse canal dessa aula. E o vosso professor Eliseu deixa aqui o abraço, fique com Deus e fui!